Bora lá. O livro de piadas. A gente já fez a leitura desse livro, nós vamos para a correção. O título você vai grifar. O título sempre, porque tem umas informações sobre o assunto, sobre o gênero, sobre o que vai falar o meu texto. Então, o importante sempre eu tenho que grifar, eu tenho que sublinhar, eu tenho que pintar o meu título, tá certo? Porque pelo meu título eu já sei o personagem aqui principal, o assunto principal vai ser o livro de piadas. A história toda vai contar sobre o porquê do livro, o que fala, qual a importância dele na história. O título do texto é o livro de piadas. Para que o hipopótamo Horácio aprendeu um montão de piadas, como nós vimos, ó. Aprendeu. Tem na pergunta. Aprendeu um montão de piadas, tem na pergunta. E tem no texto. Aprendeu um montão de piadas. Aí eu vou uma informação antes ou uma informação posterior depois, ó. Aprendeu um monte de piada para contar para os seus amigos. Então, aqui eu tenho a minha resposta. Para que ele aprendeu piadas para contar para os amigos? O hipopótamo Horácio perguntou a Giro que animal faz sua comida durar mais. Qual foi a resposta e o fim da piada? Então, aqui, Horácio e Giro, que animal faz sua comida durar mais? Que é a minha pergunta que está fazendo. Ele pergunta para a pequena girafa. Então, ele perguntou para a girafa. Minha primeira resposta está aqui. Qual foi o animal? Girafa. Ele perguntou para a girafa. E vamos ver o fim da girafa. A girafa diz, não faço ideia. A girafa, a comida dela tem que percorrer um longo caminho. Horácio ri apontando para o pescoço de Giro. Então, Horácio estava fazendo uma piada sobre Giro. Exatamente ele que fazia, era o animal que fazia a comida dele durar mais, devido ao pescoço. O que Horácio pergunta para a cobra Silvia? Aqui nós vamos. Essa foi boa, ri Giro. Silvia, o que entra em casa pelo buraco da fechadura? Ele pergunta para a cobra. Foi isso que ele perguntou para a Silvia, que era a cobra. A Silvia vai frangir o rosto e vai responder. Espere, deixe-me pensar. Então seu rosto se ilumina e ela diz, a chave. Então qual foi a pergunta para a cobra? Qual era o que entra pelo buraco da fechadura? Aqui é a minha resposta da pergunta 4. Horácio chega perto do dinossauro Dino e cochicha uma coisa no ouvido dele, soando como adulto. O que ele diz para Dino? Dino, o que essa cenoura está fazendo ao crescer assim para fora da sua orelha? Certo, ele chegou perto do dinossauro, cochichou uma coisa no ouvido dele, soando como adulto. Então, aqui está a minha resposta, porque tem também a pergunta no meu texto. O que essa cenoura está fazendo ao crescer assim para fora da sua orelha? Pergunta 5. Horácio responde. Horácio responde a piada e se acaba de rir com a própria piada. O fim disso é que o próprio Horácio respondeu o que a cenoura estava fazendo. E Dino diz, apalpando as orelhas, fica surpresa e diz, não sei. Também não. Que estranho. Achei que estivesse plantando um couve-flor. Horácio responde e ele se acaba de rir com a própria piada. Agora nós vamos para matemáticas, tá? Bruna desenha uma figura utilizando as figuras geométricas. Aqui nós estamos vendo as figuras geométricas.
o círculo, retângulo, triângulo, retângulo novamente, losango, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Então, nós vamos contar quantos tem cada um. Então, aqui nós já fizemos, contamos cada forma geométrica. Vamos agora para André. Recortou e colou algumas figuras geométricas planas. Olha aqui as figuras dele. Nós vamos ter o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, losango, paralelograma e o trapézio. Essas são as minhas figuras. Raimundo comprou 2 produtos da imagem ao lado e pagou em 5 prestações mensais do mesmo valor. Quando eu falo do mesmo valor, é que eu vou dividir e vai ter que ficar igual, sem restar nada, sem faltar nada. Quando o Raimundo pagou, quanto foi? Já que é para ficar igual, quanto foi que Raimundo pagou por cada prestação? Com isso, a gente vai ter que perceber a soma dos 2 objetos para nós dividirmos igual. Como, por exemplo, quando sua mãe vai ao supermercado. Vamos supor que ela comprou 2 açúcar e comprou um açúcar e um arroz. Então, ela juntou o preço dos 2. O preço desses 2, ela vai dizer que vai querer pagar em 3 vezes. Aí ela vai juntar o preço dos 2 arroz e vai dividir por 3. É desse jeito que aconteceu. Nós vamos pegar 156 mais 96, que é o valor do liquidificador e o valor do ventilador. Deu 250. E vamos pegar e dividir os 250 por 5. Exatamente R$50. 156 mais 94, 250. 250 dividido por 5, R$50. Na prateleira de uma papelaria há 432 materiais escolares. Então, o 432 eu já grifo, eu já circulo porque ele é o meu total. Dele, 118 são lápis, 246 são cadernos e o restante borracha. Se eu sei que é o restante, é o que sobrar dos 2 do que eu tenho. Então, o que eu faço? Primeiro eu pego 442, eu já deixo separado. Pego o valor de lápis, pego o valor de caderno. 246 mais 118. Deu 364. Pego menos 432, que é o total de tudo que eu tenho. Deu R$68. Rafael, então a minha resposta, que é o restante de borracha, que eu quero saber, foram 68 borrachas, somando tudo que tinha na prateleira da papelaria. Rafael comprou 8 dúzias. Quanto vale uma dúzia? Se for uma dúzia de canetas, serão 12 canetas. Mais 12 canetas. Se for uma dúzia de lápis, 12 lápis. Se for uma dúzia de folha, 12 folhas. Então, eu pego 8 vezes 12, que é o valor de cada dúzia, e multiplico, que dá 96. No manuseio diário, quebraram-se 18 copos. Quantos copos restaram? Então, eu quero saber o que ficou desses que tinham quebrado. Eu peguei 96 menos 18, ficou com 78 copos. Então, se tem 9 funcionários, eu vou botar 1.548 vezes 9, que deu 13.900. E o Jorge, ele ganhou 8 pérolas da sua avó. Cada uma custou 2.120. Então, ele vai pegar o 2.120 e multiplicar por 8, que são o preço, são a quantidade de pérolas. E vai dar o meu preço, 16.960. Eu vou contar quantos triângulos tem no meu Tangram, que foram 5.
A 9, se ele já percorreu 432, é como se eu fosse a Fortaleza e eu já tivesse andado 300 quilômetros. 300 quilômetros para Fortaleza, mas ainda faltasse 100. Eu pego os 300 que eu já andei, mais 100, que dá o total que eu vou andar da pista para chegar ao meu destino. Então, 435 mais 298, 733. E esse barco, você vai pegar somente os que tem 4 lados, certo?